Bom dia. Até um dia, até talvez, até quem sabe. Bom dia, Úrsula. Bom dia, Carolina. Bom dia, Rosana. Começando com a bossa jazz da Maria Luísa, filha do Tom Jobim. Bom dia, Ana Paula, Fabrício, Silvia, Luísa, Tancelli. Bom dia, Xande. Até talvez, até quem sabe, né, gente? Hoje é o último dia. Bom dia, Jéssica, Fabiola. Bom dia, Rúbia. 81. É isso aí. Bom dia, Mai, Fran. Então, ouviram o início da música ali? Olha só o que diz. Até talvez, até quem sabe. Filha do Tom Jobim. Vocês já ouviram aquela música? Bom dia, Felipe. Bom dia, Cris. Bom dia, Gorete, Rosa. Que o Tom Jobim faz para ela quando ela nasce, quando ela é criança, assim. Acho que era o samba de Maria Luísa, a canção de Maria Luísa. Então aí tá ela, Maria Luísa Jobim. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Daniele. Carla. Então hoje eu tô a rigor, tô com o Urakusu, né? E com os nomes em japonês aqui atrás, meu nome Kyoshin, meu nome de Dharma, meu nome de transmissão, meu nome de preceitado. Então uma homenagem. Então quando a gente fala as palavras do Dharma, a gente, na verdade, eu deveria usar todos os dias, né? Quando eu estou citando o Dharma, que não é uma citação minha, né? Eu só estou transmitindo. Então hoje eu resolvi prestar essa homenagem no último dia. Então até um dia, até talvez, até quem sabe, diz a música. Vamos lá. Esse jazz. Legal. Maria Luísa, sua voz adocicada. Então, último dia. Velho Caminho Nuvens Brancas. Hoje a gente vai entender por que ele deu esse título, Velho Caminho Nuvens Brancas, do Thich Nhat Hanh, o mestre Tai quer dizer professor, e então a editora da Bodhigaya, a editora que é do Enio Burgos. Também ele é zen. Ele tem livros dele, vocês procurem. Então qual foi a ideia desse livro? Qual foi a ideia? Ela surgiu assim num rompante, assim, como todas as coisas, né? Surgiu durante a pandemia, hoje é dia 26 de outubro, né, 2020, todo mundo acompanhou o que foi e o que está sendo, né, a gente ainda não está percebendo o que vai ser isso para o futuro das gerações, enfim, mas vai causar um impacto muito grande, né, na economia, na vida pessoal, nas relações, né. E durante a pandemia, eu via que os mestres se movimentaram, assim, né, alguns mestres se movimentaram e começaram a oferecer ensinamentos, e eles todos ininterruptos, assim, o Lama Padmasambhava já está há 190 dias fazendo as orações à noite, né? Então vários lamas, vários monges estão o tempo todo, eles saíram, né, e foram para a mídia online, estão aqui presentes para mostrar nós estamos aqui, né? E eu, é claro, não sou um monge, não sou um lama, não sou um rinpoche, óbvio, né? Sou apenas um preceitado, não diminuindo, mas eu sou apenas um preceitado, né, com conhecimento já de antes, né, de muita carga de bagagem de material, assim, e que já passei pelo Vajrayana, que já passei pelo Theravada, que já passei, né, então agora eu estou no Zen. Então esse é o momento. E eu percebi que as pessoas precisavam de alguma coisa assim. E eu via muitas reclamações, ou desculpas, melhor dizendo assim, eu não estou praticando hoje, amanhã eu pratico, amanhã não sei o quê. Então eu quis mostrar assim, gente, ininterruptamente. Quando eu disse que eu não iria faltar nenhum dia, eu não faltei nenhum dia. Nenhum dia. E é assim que tem que ser. Então a gente se compromete com as coisas, e não é só um compromisso, é mostrar que é prática, porque a leitura é uma prática. Então peguem um livro, leiam uma passagem por dia do Dharma, né? Que seja um livro de ensinamento, esse é um livro de prosa, né? Então peguem e façam a prática. Eu vou me comprometer todos os dias, eu vou me comprometer a meditar todos os dias. É assim, é prática.
Não importa se tu acordou de ressaca, se tu dormiu ou não dormiu a noite inteira, faça a tua prática. Então eu quis mostrar isso para justamente incentivar as pessoas. O Thich Nhat Hanh, quando escreveu esse livro, ele usou mais os assuntos, agora então para os budistas de plantão, ele usou mais os textos do Hinayana. Tá? Ele não usou do Mahayana, ele usou do pequeno veículo e não do grande veículo. Então, quem acompanhou percebeu, assim, quem conhece um pouquinho do budismo, percebe que ele traz o Buda para um ser mais normal como nós. Assim. Ele evitou, ele diz no final do livro, aqui tem uma passagem, que eu não vou ler hoje, enfim, que é sobre a construção do livro, que ele evitou as passagens que o Buda faz milagres, aquelas coisas todas assim, que para nós o budismo não importa muito, assim, para quem estuda o budismo, porque a gente estuda a mente. Então ele evitou todas essas passagens. Ele botou uma ou duas no texto, vocês viram? Bem no finalzinho ele botou uma ou duas, assim. Ó, tem muitas passagens de cura do Buda, assim, muitas. Né? Que ele não usa, o Buda não usa isso. Né? Porque a gente não busca isso na meditação também. Que isso é um aspecto mundano. Tá bem? Então ele trabalhou o livro dessa maneira. E trouxe uma visão, ele mesmo colocou, eu queria trazer uma visão mais humana do Buda para aproximar mais, porque de alguma forma o budismo às vezes ele afasta, porque ele é muito complexo. Né? Então ele quis trazer assim, não, vamos trazer o Buda para um plano mais humano, e aí é isso. Então hoje, capítulo 81, um velho caminho, nuvens brancas, esse é o nome do capítulo. Ontem o Buda atingiu o Parinirvana, né? Morreu. Quando o sol raiou, venerável Anuruddha disse ao venerável Ananda: irmão, vá até Kusinara e informe as autoridades que nosso mestre realizou seu passamento de modo que possam tomar as providências necessárias. Venerável Ananda colocou um sobremanto e entrou na cidade. Os oficiais de Mala estavam reunidos para discutir assuntos locais. Quando eles souberam do passamento do Buda, expressaram um profundo lamento e pesar. Colocaram de lado todo o trabalho que tinham para tomar as providências relativas ao funeral do Buda. No tempo de o sol galgar o céu até acima das árvores, todos em Kusinara já sabiam da morte do Buda na floresta de Salgueiros. Muitos batiam no peito e soluçavam. Eles se arrependiam por não ter sido capazes de olhar para o Buda e se inclinarem para ele de mãos postas ainda antes de sua morte. Daí, né? Esse tipo de lamento nem cabe. As pessoas se dirigiam para a floresta carregando flores, incenso, instrumentos musicais e faixas de pano. Elas se prostraram e colocaram as flores e o incenso em torno do corpo. Em seguida, cantaram canções especiais e dançaram, espalhando coloridas faixas de tecido através da floresta. Algumas pessoas trouxeram oferendas de alimentos para os 500 monges. Não demorou muito para que a atmosfera na floresta de Salgueiros ficasse semelhante à de um festival. Ocasionalmente, o venerável Anuruddha fazia soar um grande sino para chamar as pessoas de volta ao silêncio. Em seguida, ele conduziu a todos na recitação da passagem dos sutras. Durante 6 dias e noites, o povo de Kusinara e da vizinhança Pava veio oferecer flores, incenso, dança e música. Botões de mandarava e outras flores logo forraram espaço entre os dois salgueiros. No 7º dia, as autoridades de Mala se banharam em água perfumada com incenso, puseram as vestimentas cerimoniais e carregaram o corpo do Buda até a cidade. Então eu estou com a vestimenta cerimonial, parte dela, né? Passaram pelo centro da cidade e saíram pelo portão leste em direção ao templo Makuta Bandhana, o principal templo dos Malas. Os oficiais da cidade tinham programado um funeral digno de um rei. O corpo do Buda foi embrulhado com muitas camadas de tecido e então colocado em um caixão de ferro, que foi posto dentro de um outro ainda maior. Após, o conjunto foi depositado sobre uma pira de uma madeira muito fragrante. O momento de acender a pira havia chegado. Assim que as autoridades se aproximaram com suas tochas, um mensageiro montado em um cavalo chegou. Apeou e pediu que esperassem. Ele informou que o venerável Mahakasyapa e 500 bhikkhus estavam a caminho do funeral perto de Pava. O venerável Mahakasyapa estava ensinando o Dharma em Kampa. Ele soubera da iminente morte do mestre em Vesali
e que o Buda estaria viajando para o norte. Imediatamente, o venerável seguiu na direção do Buda a fim de encontrá-lo. Quando chegaram em Bandagama, havia 500 monges junto com ele. Logo que alcançaram Pava, encontraram um viajante vindo da direção oposta, com uma flor de salgueiro colocada em sua camisa. O homem informou-os de que o Buda já havia realizado seu passamento há 6 dias, na floresta dos salgueiros, nas proximidades de Kusinara. Com aquelas notícias, a procura de Mahakasyapa havia se encerrado. Ele guiou seus bíconos na direção de Kusinara. Eles encontraram um cavaleiro que concordou em galopar adiante para avisar o venerável Nuruda que estavam a caminho para assistir ao funeral. Ao meio-dia, tem uma aranha passeando na parede. Não, ao meio-dia agora. Ao meio-dia, venerável Mahakasyapa e os 500 bíconos chegaram ao templo Makuta Bandhana. O venerável jogou a ponta de seu manto sobre o ombro direito. Juntou as palmas das mãos e solenemente circundou o altar 3 vezes. Ele olhou para o Buda e se prostou diante do caixão juntamente com os 500 bíconos. Após terem completado a 3ª prostração, a pira foi finalmente acesa. Todos os monges leigos indistintamente ajoelharam-se e uniram as palmas das mãos. Venerável Nuruda convidou o sino a soar e em seguida conduziu a multidão através dos sutras, recitando as passagens sobre a impermanência, a vacuidade do eu, não apego e a liberação. O resultado foi mais majestoso dos sons. Então, os sutras não é uma reza, né? São os ensinamentos. Tu fica ali. No Zen, a gente vai recitando o sutra do coração. Prajnaparamita. Né? Quando o fogo havia praticamente consumido tudo, um perfume foi derramado por sobre as cinzas. O caixão foi removido, aberto, e as autoridades puseram as relíquias do Buda dentro de uma jarra dourada, a qual foi posta sobre o altar principal do templo. Os discípulos veteranos intercalaram-se por turnos a fim de guardar as relíquias. A notícia acerca da morte do Buda havia sido enviada vários dias antes às demais cidades, de forma que as delegações provenientes dos reinados vizinhos chegaram para prestar suas despedidas e homenagem. Cada uma delas compartilhou de um pouco das relíquias, para serem guardadas no interior de stupas. Então, quando vocês forem nesses templos budistas, principalmente os tibetanos, eu não vi nos zens, assim. Então, os tibetanos têm, que é um formato quadrado lá no Vajrayana, aqui em Três Coroas, né? Quando faz aquela volta nas stupas, assim, né? Então, ali tem relíquias, provavelmente tem do Rinpoche, né? Do Chagdu Rinpoche, que foi o que fundou, né? Havia representantes de Magadha, Vesali, Sakya, Kolya, Gulaya, Pava e Veta. Eles dividiram as relíquias em 8 porções. O povo de Magadha construiria uma stupa em Rajagarha. O povo de Licchavi construiria uma stupa em Vesali, o povo de Sakya em Kapilavastu, o povo de Bula em Alakapa e o povo Kolya em Rumagama. O povo Veta em Vetatipa e o povo Mala construiria uma stupa em Kusinara e outra em Pava. Então ele pesquisou, né? O Shinran pesquisou os locais. Após as delegações terem tomado retornado aos seus territórios, todos os bíconos voltaram aos seus locais da prática e aprendizado. Os veneráveis Mahakasyapa, Anuruddha e Ananda levaram a tigela de mendigar do Buda de volta à floresta de bambus. Um mês mais tarde, Venerável Mahakasyapa organizou uma assembleia, então o primeiro concílio, uma assembleia de monges em Rajagarh, com o propósito de compilar todos os sutras e preceitos que o Buda tinha deixado a eles. 500 bíconos foram selecionados com base em seu conhecimento e experiência dentro da Sangha. A assembleia teve seu início justamente com a estação de retiro e durou por 6 meses. Então, por 6 meses, esses 500 monges compilaram os ensinamentos. 500 por 6 meses. Então vocês imaginam a quantidade de ensinamento. É impressionante. Venerável Mahakasyapa foi considerado o 4º discípulo do Buda, em termos de mais elevada condição, logo depois dos veneráveis Kondana, Sariputra e Moggallana, que morreram. Né? Ele era especialmente reconhecido por sua humildade e modo simples de viver. Ele confiava no Buda e o amava profundamente. Todos na Sangha tinham ouvido sobre o tempo em que, 20 anos antes, Mahakasyapa havia tecido seu manto a partir de centenas de retalhos de roupas descartadas. E certa vez,
Ele dobrou seu manto e convidou o Buda a sentar-se sobre ele. O Buda comentou como era macia a almofada que ele havia feito, e o venerável Mahakasyapa ofereceu seu manto ao mestre. O Buda aceitou com um sorriso e ofereceu seu próprio manto para Mahakasyapa, em retribuição. Todos também sabiam que Mahakasyapa tinha sido o único monge que sorrira no momento em que silenciosamente o Buda tinha erguido uma flor de lótus em Jetavana. Mahakasyapa tinha, naquele instante, recebido a transmissão do tesouro do Dharma. Lembra um capítulo em que o Buda apenas levanta uma flor e somente Mahakasyapa entende a originação interdependente? Naquele momento ele entende, se ilumina e o Buda passa a transmissão para ele via mente, assim, né? E o Mahakasyapa disse que é então o início do Zen. Tá? O rei Ajatasattu patrocinou aquela assembleia. Devido ao fato de Venerável Pali ser altamente reconhecido por seu perfeito conhecimento dos preceitos, ele foi convidado a recitá-los a todos para a assembleia, são 250, assim como relembrar as situações e condições específicas que deram origem a cada um dos preceitos. Venerável Ananda foi convidado a repetir todas as palestras dharmas do Buda, incluindo os detalhes relacionados à época, lugar e situações que suscitaram cada uma delas. Naturalmente, não era esperado que os veneráveis Upali e Ananda pudessem rememorar exatamente cada detalhe, e assim a presença de 500 respeitáveis monges foi de grande auxílio. Durante a reunião especial, todos os preceitos foram compilados, chamados de Vinaya Pitaka. Então, o Vinaya Pitaka é uma parte do sexto, né? Pitaka é o sexto, que se chama Tripitaka. Então, são 3 cestos. Esse é o primeiro cesto, que são dos preceitos monásticos, né, que a gente recebe. É imenso o Tripitaka, assim, não se aventurem a querer ler, porque não é bem assim. Nem tentem. Então, tem uma parte que daí é dos ensinamentos dos sutras, né? Mas é imenso. Você levaria uma vida para ler. Ou o sexto da disciplina, então a disciplina monástica. O que a gente faz, a gente estuda partes, né, do Buda Dharma. O sexto das palestras dharmas compiladas foi chamado de Sutra Pitaka. Então as palestras Sutra Pitaka. E os sutras foram divididos em 4 categorias, com base em seu tamanho e conteúdo principal. Tem os sutras longos, sutras curtos. Né? Venerável Ananda compartilhou com a Assembleia que o Buda havia dito a ele que após a sua morte eles poderiam descartar os preceitos menores. Os outros bhikkhus questionaram Ananda se o Buda havia externado claramente quais preceitos ele estaria se referindo. Mas Ananda admitiu que não ousou fazer tal pergunta ao Buda. Após uma longa discussão, a Assembleia decidiu preservar todos os preceitos, tanto para bhikkhus quanto para bhikkhunis. Relembrando as palavras do Buda, eles concordaram em não traduzir os sutras para a métrica classe da linguagem védica. A Ardha Magadhi, então Magadhi é uma língua, né, em que o Buda deu todas as falas dele. Foi a primeira língua na qual os sutras e preceitos tinham sido expressos. A Assembleia concordou em encorajar a tradução dos sutras para outras línguas, a fim de permitir que as pessoas pudessem estudá-los nas suas próprias línguas nativas. Então existe um site que se chama 84.000, que estão traduzindo todos os textos Pali, sânscrito e chinês, que existe, né? Que se tem notícia, referência, e a previsão foi de 100 anos para traduzir tudo isso para o inglês, né? Então estão em 15%, assim, vai levar mais uns 30 anos ainda, parece. Então, há décadas estão traduzindo. E tem uns 2% em português. Eles também decidiram aumentar o número de banakas, ou seja, monges cujo papel era recitar os sutras a fim de transmiti-lo tanto para os presentes quanto para as futuras gerações. Agora vocês imaginam, né? Imagina o que é a mente desse cidadão chamado Buda, né? Que conseguiu construir isso tudo, assim. E até hoje isso é dividido em vários links, assim, né? E cada vez avançando mais. É impressionante a mente genial, não existiu nenhum outro gênio ainda até hoje na humanidade, assim. Entende? A gente fala de outros gênios, assim, mas os gênios ocuparam parcelas, assim, né? Ou matemática, ou física, ou tecnológica. O Buda atingiu todas as áreas de uma forma absurda, que até hoje o pessoal está tentando entender. Entender, gente. Não é só traduzir. É entender e atingir aquilo que ele falou. É muito impressionante. Quando a Assembleia se encerrou, todos os bhikkhus voltaram para seus lugares originais de prática e aprendizado.
Ao longo das margens do rio Neranjara, venerável Suaste, lembra do Suaste, né? O tratador de búfalo, estava de pé a observar a correnteza das águas. Jovens meninos, tratadores de búfalos, na margem oposta, preparavam-se para atravessar o rio através da passagem mais rasa. Cada menino segurava uma pequena foice e um cesto, assim como Suaste o fizera 40 anos atrás. Ele sabia que os meninos encheriam seus cestos com grama cussa, fresca sobre o olhar dos búfalos. O Buda havia se banhado naquele mesmo rio. Havia árvore-bode, mais verde e saudável do que nunca. Venerável Suaste dormira sob aquela adorável árvore durante a noite. A floresta não era mais um lugar de solitude como fora anteriormente. A árvore-bode agora era um lugar de peregrinação e boa parte da floresta tinha sido limpa de seus arbustos e troncos. Venerável Suaste sentiu-se gratificado por ter sido um dos 500 bhikkhus convidados a assistirem à assembleia. Ele estava agora com 56 anos de idade. Seu amigo mais próximo do caminho, Venerável Raula, havia falecido há 5 anos. O Raula, filho do Buda, né? Raula corporificava o esforço dedicado à diligência. Embora fosse filho da realeza, vivia na maior simplicidade. Era um homem modesto e, embora suas realizações na difusão do Dharma fossem grandes, ele jamais falava sobre elas. Venerável Suaste havia estado com o Buda nas suas 2 últimas jornadas de Rajagaha até Kusinara. Ele estava presente durante as horas finais da vida do Buda. Na estrada de Pava para Kusinara, Suaste se lembrou de quando o Venerável Ananda perguntara ao Buda para onde ele estava indo. O Buda disse simplesmente: estou indo para o norte. Suaste achou que tinha entendido. Por toda a sua vida, o Buda havia viajado sem pensar a respeito do seu destino. Como um príncipe elefante retornando à terra natal, quando sabe que é chegada a sua hora. O Buda tomou o rumo norte nos últimos dias de sua vida. Então se posiciona para o norte para morrer. Né? Rumar para o norte era suficiente. Kusinara em si mesmo já era os jardins de Lumbini, que é onde ele nasceu, que hoje é Nepal. Seguindo na direção da casa de um modo similar, Venerável Suaste retornara às margens de Neranjara na noite anterior. Ali era sua própria casa. Ainda se sentia como um menino de 11 anos que cuidava dos búfalos de um outro homem a fim de alimentar seus irmãos menores. A vila de Uruvela era a mesma de sempre. Papaias ainda cresciam diante de cada moradia, os campos de arroz ainda estavam ali, o rio fluía gentilmente como antes, búfalos d'água ainda eram conduzidos por meninos a fim de se banharem. Ainda que Sujata não morasse mais na vila, os seus irmãos tivessem começado as suas próprias famílias e ido embora dali, Uruvela seria sempre o lar de Suaste. Ele rememorou a primeira vez que vira o monge Siddhartha na floresta praticando meditação caminhando. Então o livro começa com Suaste e termina com Suaste. Né? Pensou nas muitas refeições que as crianças da vila compartilharam com Siddhartha sobre a sombra refrescante da árvore pipal. Estas imagens do passado pareciam reviver. Quando os meninos atravessassem com os búfalos para o lado onde ele se postava, Suaste poderia se apresentar. Cada um daqueles meninos era Suaste. Assim como muito tempo atrás ele havia tido a chance de entrar no caminho da paz, da alegria, da liberação, agora poderia apresentar a mesma senda para aqueles meninos. Então a história continua, né? A gente continua repassando. Venerável Suaste sorriu. Um mês antes, em Kusinara, tinha ouvido o Venerável Mahakasyapa contar a respeito de um encontro que tivera com um jovem bhikkhuni chamado Subhada, que viajara com ele de Pava. Quando Subhada soube que o Buda já havia realizado seu passamento, afirmou desdenhosamente: o velho homem se foi. De agora em diante estamos livres. Ninguém mais será chamado a atenção ou reprovado nunca mais. O Venerável Mahakasyapa ficou chocado com o tolo comentário do jovem monge, mas não disse nada. O Venerável Mahakasyapa não repreendeu o jovem Subhada, mas não tinha mais palavras para com o Venerável Ananda, ainda que fosse um discípulo veterano profundamente respeitado. Aí que dá... Tem umas mosquinhas me incomodando aqui.
A presença de Ananda, então, isso aqui é histórico, porque eu lembro que eu falei que o Ananda ele não tinha ainda atingido a iluminação, ele não era um arahata ainda, porque ele estava preocupado em memorizar todos os sutras, né? Os ensinamentos. E o Mahakasyapa estava sem paciência com ele. E ele disse que ele não iria participar do grupo dos 500 monges se ele não atingisse a iluminação. A presença de Ananda na Assembleia foi considerada essencial a fim de compilarem acuradamente todos os sutras. Apesar disso, apenas 3 dias antes da reunião, o venerável Mahakasyapa disse para Ananda que estava considerando seriamente embarrá-lo. 3 dias antes, né, da reunião da Assembleia. A razão que apontou para tal coisa era que, embora venerável Ananda tivesse um sólido conhecimento acerca do ensinamento, ele ainda não havia atingido a verdadeira realização. Ou seja, não adianta só ficarem lendo e ouvindo as palestras da Dharma e não praticarem meditação. Não adianta. Ananda, todavia, os outros bhikkhus temiam que Ananda ficasse insultado pelos comentários de Mahakasyapa e talvez pudesse até mesmo partir. Ananda, todavia, simplesmente ficou em sua choupana de porta fechada. Ele permaneceu por 3 dias e noite em profunda meditação. Então, era a hora que ele tinha, né? Ele estava lá, ele era assistente do Buda. Então ele cumpriu o papel de assistente do Buda, ele não ficava praticando. Pouco antes do alvorecer, no dia da Assembleia, o venerável Ananda atingiu o grande despertar. Após praticar meditação ao longo de toda a noite, finalmente decidira descansar. Assim que suas costas tocaram seu leito de dormir, ele alcançou a iluminação. Tem uns insights que acontecem assim, que não me cabe narrar, porque a gente faz votos de não comentar. Naquela manhã, quando o venerável Mahakasyapa encontrou Ananda, olhou nos olhos dele e soube imediatamente o que havia ocorrido. Ele disse para Ananda que o veria na Assembleia. Então ele percebeu. Swasti olhou para cima e viu as nuvens brancas flutuando através do azul do céu. Olha aí. O sol já se elevara e a grama verde ao longo das barrancas brilhava com a luz matutina que incidia sobre ela. O Buda havia trilhado por aquele mesmo caminho muitas vezes, enquanto viajava para Varanasi. Não sei se não engoliu uns que tinha aqui. Varanasi, Saravasti, Rajagaha e incontáveis outros lugares. As pegadas do Buda estavam por toda parte, as pegadas do Buda, seguindo as pegadas do Buda, lembra? A cada passo dado com mente atenta, Swasti sabia que andava por sobre as pegadas do Buda. As mesmas nuvens que o Buda contemplara vagavam pelo céu. Cada povo sereno vivificava o velho caminho, assim como as nuvens brancas do Buda. Entenderam? As pegadas, o velho caminho, as nuvens brancas. O caminho do Buda estava sob cada um dos seus próprios pés. O Buda havia passado, mas venerável Swasti podia ver a sua presença por toda parte. As sementes da árvore Bodhi foram plantadas ao longo da bacia do Ganges. Elas haviam fixado raízes e gerado frondosas árvores. Ninguém jamais tinha ouvido falar do Buda ou do caminho do despertar 45 anos atrás. Agora, mantos cor de açafrão de monges e monjas eram uma imagem corriqueira. Muitos centros de Dharma foram estabelecidos. Reis e suas famílias haviam tomado refúgio, assim como os eruditos e oficiais. Então você sabe que as cores dos mantos hoje, né, determinam que tipo de budismo, de orientação do budismo se é, né? Não de que tipo de budismo. Então o açafrão, aquele laranja assim, é o Hinayana, né? Que é o Theravada, os velhos anciões. O preto que nós usamos, né? Então o Zen, o amarelo ali com o vermelho, né? É o encarnado, é o tibetano, e assim vai, tem vários. Muitos centros de Dharma foram estabelecidos. Reis e suas famílias haviam tomado refúgio, assim como eruditos e oficiais. Os membros mais pobres e oprimidos da sociedade tinham encontrado refúgio no caminho do despertar. Eles encontraram a liberação para suas vidas e espíritos no caminho. 40 anos antes, Swasti era um pobre e intocável menino tratador de búfalos. Hoje era um bhikkhuni que havia transcendido todas as barreiras de sua casta, assim como todo o preconceito. Venerável Swasti havia sido cumprimentado respeitosamente por reis.
Quem era o Buda, capaz de efetuar uma tamanha e tão profunda transformação? Venerável Swasti fez a si mesmo aquela pergunta, enquanto observava os meninos ocupados no corte da grama cuxa ao longo da margem. Embora muitos dos discípulos veteranos tivessem feito seu passamento, ainda remanesciam bíconos de grande esforço e realização. Muitos desses monges eram ainda jovens. O Buda foi como a semente de uma poderosa árvore Bodhi. A semente havia se aberto e germinado fortes raízes que penetraram fundos na terra. Talvez, quando as pessoas olhem para a árvore, não possam mais enxergar a semente, mas a semente está lá. Ela não pereceu, ela se transformou na própria árvore. O Buda ensinou que nada passa da existência para a não existência. O Buda mudou de forma, mas ainda está presente. Qualquer um que olhar profundamente para a Sangha enxergará o Buda. É possível vê-la na presença de jovens monges diligentes, gentis e sábios. Venerável Swasti compreendeu que tinha a responsabilidade de nutrir o corpo do Dharma do Buda. O corpo do Dharma era o ensinamento e a comunidade. Enquanto o Dharma e a Sangha permanecerem fortes, o Buda permanecerá presente. Venerável Swasti sorriu ao ver os meninos atravessarem com os búfalos para o seu lado do rio. Se ele não desse prosseguimento ao trabalho do Buda, levando equanimidade, paz e alegria até essas crianças, quem o faria? O Buda tinha iniciado o trabalho. Seus discípulos deveriam continuá-lo. Então, quando eu recebo isso, eu recebo um documento também, eu recebo o Urakusu, eu recebo um documento da linhagem, desde o Buda. Está lá o nome do Buda em japonês. E aí, toda a linhagem até chegar no meu nome, né, no Kyoshin. Então, a gente continua. Então, essa linhagem que eu pertenço tem 2.600 anos direto. Estou na linhagem direta do Buda. No tronco, estou na árvore genealógica. E eu me sinto muito orgulhoso com isso. Swasti traria sementes cuidadosamente para ajudá-las a crescer e fortalecer como árvores frondosas, árvores Bodhi. As pessoas diziam que o Buda havia morrido. Entretanto, Swasti via que o Buda estava mais presente do que nunca. Ele estava presente no corpo e na mente de Swasti. Estava presente onde quer que Swasti lançasse o seu olhar, na árvore Bodhi, no rio Neranjara, na grama verde, nas nuvens brancas e nas folhas. Os meninos tratadores de búfalos também eram eles mesmos o Buda. Venerável Swasti sentiu uma especial conexão com eles. Num instante iniciaria uma conversa com os meninos. Também eles poderiam continuar o trabalho do Buda. Swasti compreendeu que o melhor meio de dar continuidade ao trabalho do Buda era olhar para todas as coisas com consciência, dar passos pacíficos e sorrir com compaixão, assim como o Buda havia feito. O Buda era a fonte. Venerável Swasti e os meninos cuidadores de búfalos d'água eram os rios que se originavam na fonte. Por onde quer que os rios possam fluir, o Buda estará lá. Então assim a gente encerra, gente. Acabou. 81 dias. Então, quando a gente está lendo, né, e está estudando o Buda, os ensinamentos, o Dharma, enfim, a gente não está venerando um ser. Né? Isto, para quem é do budismo, entende isso. Né? Não é uma pessoa, porque não existe essa pessoa, existe o Dharma, existe conhecimento. Quando a gente vê o Buda, a gente vê o conhecimento. Então, o que a gente faz não é uma veneração. O que a gente assume é esse compromisso de levar cada vez mais longe as palavras que ele trouxe. Isso que é o mais importante. O estudo dessa mente, o estudo desse coração de compaixão, assim como Jesus é o ser que lembra o amor, o Buda é o ser que lembra a compaixão por todos os seres. Um ser que abandonou seu castelo, a sua riqueza, todas as suas posses, deixou de lado o filho e a esposa que ele amava muito. Vocês viram que ele se juntou, a esposa se juntou, depois o filho, todos viraram monges, acompanharam ele durante toda a caminhada. Né? E ele abandona isso para ficar 6 anos vendo a mente e trazer essas informações. Como vocês acham que seria o mundo hoje? Tentem pensar. Como vocês acham que seria o mundo hoje se não tivesse existido o Siddhartha Gautama, né, que desperta Buda, se não tivesse existido um Jesus, se não tivesse existido essas figuras assim? Como vocês imaginam que seria esse mundo? Um mundo completamente envolto em coisas ruins, né?
Então, quando a gente está lendo, e quando vocês ouvirem que alguém está lendo, ou vocês passarem por alguém, por um centro de Dharma, por alguém lendo aqui, né, no momento online, vocês façam a prostração, mesmo que não entendam, mesmo que vocês não concordem, não, isso budismo não tem nada a ver, né? Mesmo que não concordem, observem com cuidado, porque essas pessoas estão trazendo a palavra de compaixão, de amor, né? E é isso que a gente faz aqui, é isso que eu me propus a fazer, por 81 dias, ininterruptamente. Isso é uma prática, independente do que aconteça. Então, terminou, mas não termino Despertando com Dharma, eu já estou com autorização de uma outra editora, tá? Lúcida Letra, falei com o Vitor, e o Vitor então está nos seguindo aí, e a gente vai ler, eu vou ler um outro livro, mas agora eu vou dar um descanso. Eu terminei meus cursos, os cursos da noite, o curso do Noia, terminei os cursos de meditação, e foram muito intensos ao longo da pandemia, vocês sabem disso. Me propus durante a pandemia trazer vários cursos para vocês. Agora eu vou descansar, agora eu preciso fazer minha prática, eu preciso relaxar, eu preciso fazer a minha prática pessoal. Então a pandemia ela está aparentemente estabilizada, as pessoas estão entendendo, sabendo lidar com ela, melhor dizendo. Então é preciso que agora eu faça a minha própria prática. Acho que cada um já conseguiu, a forma que eu pude ajudar eu já ajudei, e que eu podia fazer nesse momento. A gente retoma, são poucos dias, tá? Não vou precisar quando, mas é poucos dias. É o tempo de eu voltar para a minha prática, eu preciso fazer uma prática de um tempo mais prolongado, né, de horas, sem interferências, distrações no momento. Certo? Então, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado de coração pela generosidade de vocês, por estarem aqui, certo? Estarem na corrente. Que os méritos desses nossos encontros se expandam e toquem a todos. Vocês compartilhem esses vídeos, está no YouTube, está no Instagram, compartilhem com o maior número de pessoas. Foram 10 mil visualizações, gente. 10 mil visualizações ao longo desses 81 dias. Né? Pode ser mais, né? Então, que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam e toquem a todos, e que nós possamos nos tornar o caminho iluminado. Muito obrigado.